Bem-vindos a mais um vídeo do canal Arquiteto do Sorriso. O tema de hoje é toxina botulínica, muitas vezes conhecida como Botox. Uma simples observação, as pessoas conhecem Botox como escutam algumas outras marcas que definem mercado, como Uber, Cotonete, Band-Aid. Na verdade, o produto muitas vezes acaba dando nome para aquele segmento. A pessoa que procura o tratamento com toxina botulínica, muitas vezes ela fala Botox. Botox é uma marca registrada do laboratório Allergan e não significa o tratamento em si, mas simplesmente um produto, um tipo de toxina botulínica usada. Vamos começar falando um pouco do básico, contextualizando o uso do Botox. O uso da toxina botulínica, que seria o correto, tem mais de 1000 indicações. Não faz muito tempo, a revista Times ela fez uma capa falando de todos os possíveis usos da toxina botulínica. São mais de 1000 usos. O uso da toxina botulínica para estética é apenas um dos usos desta substância. A toxina botulínica, ele é um medicamento biológico. É a cepa desse produto da toxina botulínica que ela provoca um mecanismo de ação, por exemplo, no caso da estética, eliminando a ruga. O nome científico, o nome mais adequado, correto para a ruga que a gente usa entre profissionais é rítide. O uso da toxina botulínica acaba provocando com que essa rítide, essa ruga, não apareça. Principalmente, o foco neste caso da estética são para rugas dinâmicas. Sabe aquela ruga? Eu estou na minha época de retocar a minha aplicação de toxina botulínica. A minha testa já começa a fazer alguns vincos. Quando eu fico bravo, já começa a formar aqui na região de glabela uma ruga mais forte. Quando a gente faz a aplicação da toxina botulínica, a gente elimina essas rugas, essas rítides, dá aquele aspecto de pele lisinha. Uma coisa que os pacientes relatam muito é uma luminosidade, uma aparência de pele mais jovem, e isso tem uma relação muito direta com a autoconfiança. A gente percebe que a autoestima de pacientes que aplicam toxina botulínica, ela é elevada. A pessoa, ela se sente mais segura. O pessoal brinca que acaba viciando. Quando o efeito desse medicamento biológico está passando, a pessoa já fica ansiosa, tensa, querendo refazer a aplicação em busca daquele resultado estético, de autoestima elevada que ela possui. Além desse uso que a gente falou de estético, tem muitos usos para função. Por exemplo, o bruxismo, pacientes que apertam muitos dentes, a gente consegue fazer com que a aplicação da toxina botulínica provoque uma diminuição da força deste músculo e os efeitos do bruxismo, dor de cabeça, enxaqueca, acabam diminuindo. Tem um tratamento para o bruxismo, para DTM, que é uma disfunção temporomandibular, que aí são mais pontos de aplicação que englobam outras áreas. Além disso, a toxina botulínica ela é usada dentro da área da medicina para várias outras opções de tratamento. Aqui no Instituto Thales Cardoso de Odontologia, a gente faz muitos tratamentos para parestesia, paralisia facial. O paciente apresenta um lado imóvel, um lado que ele não consegue movimentar. Pode ser por algum trauma, alguma patologia ou mesmo já ter nascido com aquela alteração. A gente faz a aplicação do Botox, da toxina botulínica, no lado contrário ao lado paralisado. A gente paralisa o outro lado e isso faz com que haja um estímulo da bainha de mielina, da inervação do lado contrário e aos poucos a gente percebe uma movimentação daquela região. Hoje existem inúmeras teses, trabalhos científicos sendo feitos nessa linha e comprovando que o uso da toxina botulínica estimula essa movimentação do lado paralisado. Paralelo a isso, para esse caso específico, pode ser utilizado também sobre o lado paralisado o uso de laser para que complemente e tenha ainda mais movimentação. Tem uma pergunta aqui que ela já casa um pouco com esse papo inicial, que é: qual que é a idade adequada para fazer Botox?
qual que é o mínimo, o máximo? Não existe uma regra. A toxina botulínica ela é usada como um tratamento. É isso que a gente tem que ter em mente. Mesmo que seja estético a finalidade, é um tratamento que está sendo realizado. Existem crianças com 6, 4 anos de idade que possuem uma paralisia muito grande. Essa paralisia ela já pode ser tratada mesmo nessa fase de infância, com extrema segurança, desde que respeite quantidades limites de aplicação. Aqui tem outra pergunta bem interessante. Existe retoque? Isso é uma lenda que a gente vê muito no mercado. Eu fiz a aplicação, mas está incluso o retoque, né, doutor? Depois da aplicação você volta para fazer. Pelo mecanismo de ação, que eu já vou explicar um pouco melhor, da toxina botulínica, não se deve fazer o retoque com frequência. A gente faz a aplicação da toxina botulínica, do Botox, e deve-se esperar o término do efeito para que haja uma nova aplicação. Vou tentar explicar mais alguns aspectos para a gente entender isso daqui. O tempo do efeito também varia muito. Tem pacientes que relatam que o Botox, a toxina botulínica nele, dura apenas 2 meses, 3 meses, é um tempo muito curto. O mecanismo de ação, ele tende a ter um tempo de duração por volta de 4 meses. Alguns pacientes, o meu Botox não durou 6 meses. Bem, normalmente ele não dura 6 meses mesmo, mas existem alguns fatores que podem influenciar com que o prazo de duração seja ainda bem menor. Por exemplo, quem tem uma deficiência em zinco, a toxina botulínica pode durar bem menos. Se você faz crossfit, por exemplo, uma atividade muito intensa, maratonistas, atletas de alto rendimento, nós costumamos ver clinicamente que a toxina botulínica dura bem menos. Então é importante que você tenha consciência disso para não ficar achando que o seu profissional usou um produto de baixa qualidade, usou menos do que deveria ter usado, caso aconteça a duração seja menor. A gente tem que entender bem qual é a sua necessidade e, de fato, mesmo tendo uma necessidade grande, eventualmente, no seu caso, a duração pode ser menor do que para a grande maioria das pessoas. Uma coisa, voltando um pouquinho aí, que é importante a gente colocar, é que caso você vai fazer o tratamento, é interessante que você espere pelo menos 4 a 6 meses para fazer uma nova aplicação. Aplicação muito recorrente, hoje a gente encontra pacientes aí que falam que fazem aplicações a cada 2 meses, estão sempre fazendo retoque. Tem toda uma pesquisa na literatura científica falando do efeito vacina quando se faz o uso recorrente da toxina botulínica, mas além disso pode provocar uma alteração no nosso músculo. Como que a toxina botulínica funciona? Quando a gente faz a aplicação, ela impede que quando a gente vai movimentar o músculo, a gente faz a liberação de um neurotransmissor, a acetilcolina. E esse neurotransmissor, ele acaba não se ligando com o receptor dele. E isso faz com que o nosso músculo, ele não se aproxime, não haja formação da ruga. Então, quando a gente faz a aplicação, o músculo, ele não vai treinando. Quando a gente vai na academia, a gente treina muito o músculo, ele fica forte. Quando a gente deixa de treinar, esse músculo ele vai atrofiando aos poucos. Então, o uso da toxina botulínica enfraquece momentaneamente a nossa musculatura. É como se ela fosse ficando mais fraca. Porém, depois de um tempo que você fez a aplicação, que você volta ao normal, essa massa muscular, ela volta ao seu estado normal. Tem a questão de um efeito residual da toxina botulínica que dura algum tempo, mas via de regra esse músculo acaba se recuperando. Quando você faz um uso muito frequente, a cada 2 meses ou menos da toxina botulínica, o que a gente percebe hoje, e está havendo muitos estudos de longo prazo, por mais de 10 anos nesse sentido, essa diminuição muscular, essa perda de volume, ela pode se tornar permanente. E isso, o que vai provocar? Pode provocar em algumas regiões um afundamento, uma diminuição do volume que não é recuperado. E alguns pacientes acabam precisando fazer um preenchimento nessas regiões. Então, para concluir a respeito do retoque, ele não deve ser
algo frequente, que você esteja fazendo sempre após a aplicação. O ideal é faça a aplicação e espere até o término do efeito para fazer uma nova aplicação, por menor que seja a quantidade. Óbvio, caso exista alguma assimetria, alguma sobrancelha que ficou mais alta, sim, você tem que fazer essa reparação, mas o ideal é que o planejamento já seja feito para que isso não aconteça. Ficar com uma marquinha, uma pequena ruguinha, não deve ser motivo para que você esteja fazendo logo na sequência outra aplicação. Tem uma dúvida aqui: quais são as contraindicações em relação à aplicação da toxina botulínica? A primeira contraindicação que a gente vê é quem tem alergia à própria toxina botulínica. Então, se você já tem alergia, você não deve aplicar. Alergia a gente pode desenvolver a qualquer momento. Você não tem alergia a leite, você tomou leite a vida inteira e um dia você pode tomar e ter desenvolvido a alergia. Mas aquilo que você já tem consciência que tem alergia, você deve evitar. Então, alergia à própria toxina botulínica ou qualquer um dos seus recipientes que contenham nela. Além disso, gestantes e lactantes não devem fazer o uso da toxina botulínica. É um grupo que não tem estudos e a gente, de fato, a ciência evita estudar medicamentos nesses grupos. Então, como não tem estudo, não tem nada comprovado, é melhor que não se use. O correto é que ele seja contraindicado nestas fases. Além disso, quem tomou vacina de tétano deve esperar pelo menos 6 meses para poder fazer a aplicação também da toxina botulínica. Espero vocês aí nos próximos vídeos. Mandem suas dúvidas, sugestões para a gente, que a gente está sempre gravando e com muitas novidades. Um abraço!